sim. É o exemplo da hepatectomia, por exemplo. Se em determinado indivíduo, né, ele tem, por exemplo, um câncer no fígado, que eu consigo fazer uma cirurgia para retirar aquela parte que está afetada pela neoplasia, eu retiro, e aí, posteriormente, aquele fígado, por si só, ele vai aumentar de tamanho, para tentar compensar aquela perda que ele teve. Então, sim, se eu tiro uma parte do órgão, as células podem hiperplasiar para tentar compensar aquela parte que foi tirada, certo? O grande exemplo é a hepatectomia parcial, certo? Vocês estão vendo minha tela? Tudo Sim, certo. né? Certo. Pois eu vou aumentar aqui. Então, gente, eu sou a Virna, outra monitora de vocês de patologia, estou no quinto semestre, e eu vou falar um pouco sobre lesão e morte celular, certo? A lesão, ela é para ocorrer antes do que o Alan acabou de falar. Normalmente, quando a adaptação, ela vem depois da lesão, certo? Mas eu vou falar ao longo da aula. Só para contextualizar, né? A gente vai falar sobre alguns conceitos básicos da patologia, as causas da lesão celular, que é o que ele um dos pontos que ele cobra bastante, dano e dano celular, morte por necrose e morte por apoptose. Aqui eu já tinha colocado esse slide na turma passada só para localizar vocês, certo? O que a gente está estudando é a patologia geral, né? São os mecanismos que envolvem dano celular, adaptação celular, carcinogênese em todos os órgãos, certo? Ao longo dos próximos semestres, vocês vão ver a patologia especializada de cada sistema. Aqui eu falo só sobre etiologia ou causa, né? O que é etiologia ou causa de uma lesão celular? É um agente que causa uma alteração suficiente para balançar aquela célula. Ela vai ou se adaptar, fazendo hipertrofia ou hiperplasia, ou ela vai morrer. A patogenia é o conjunto de processos que acontece depois disso, certo? E aí, sobre as mudanças morfológicas, né? A gente vai falar sobre o que acontece, o que a gente enxerga nessa célula, principalmente logo depois da lesão e quando ela evolui para necrose, ela tem as características dela, quando ela evolui para apoptose, ela também tem as características dela. E a gente vai falar sobre isso. Os transtornos funcionais e significados clínicos acontecem paralelamente, né? A célula lesionada, se ela morre, aquele órgão vai perdendo sua função. E aí, pronto. Chegamos em morte celular. A morte celular, ela depende da intensidade e a duração dessas alterações. Porque a gente sabe que, dependendo dessa intensidade ou duração, essa célula pode se adaptar. E isso é um mecanismo importante da embriogênese. Não só a adaptação, mas também a própria morte, principalmente por apoptose, ela é importante na embriogênese. Então, como a gente vai falar posteriormente, a necrose está bem associada a questões patológicas, mas a apoptose nem sempre. Está muito associada a eventos fisiológicos também. Pronto. Agora vamos falar do que normalmente ele cobra bem nas questões, né? Quais são as causas de uma lesão celular? O que é que pode lesionar uma célula? Pode ser a privação de oxigênio, e isso acho que vocês já sabem, né? Que existe uma diferença de isquemia para hipóxia. A isquemia é quando reduz o fluxo de sangue naquele lugar. E aí a isquemia leva à hipóxia, que a hipóxia é a redução dos níveis de oxigênio, certo? E aí, diante de uma privação dessa de oxigênio, a célula ela pode se adaptar, né? Ela pode reduzir o seu componente metabólico, que foi o que o Alan falou, e atrofiar, ou ela pode sobreviver àquilo e tentar superar e vai para uma alternativa como metabolismo anaeróbio,
Mas se essa hipóxia for muito grande, ela vai morrer, certo? Então, a privação de oxigênio é um dos motivos de lesão celular e um dos principais. Agentes físicos, né? Traumas, extremidades de temperaturas, ou muito quente ou muito frio, alterações da pressão atmosférica, radiação, choque elétrico, e o mesmo conceito, baixa intensidade se adapta, alta intensidade morte celular. Ele coloca muito isso nas questões, né? Eu vou falar umas questõezinhas com vocês depois, e ele gosta de colocar isso aqui. Agentes químicos e fármacos, né? Toxinas, venenos, soluções hipertônicas, oxigênio em excesso também pode ser uma causa de lesão celular, agentes infecciosos, como vírus, bactérias, fungos, e reações imunológicas também. É outra causa de lesão celular. Por exemplo, é o caso nas doenças autoimunes. O que acontece nas doenças autoimunes? Eu não sei se vocês já viram um pouco na imuno, mas é um componente celular nosso, pode ser uma proteína, que ela é tida como intrusa. Por algum motivo ali, por um erro, né? Ela acaba sendo considerada como intrusa pelas nossas células do nosso próprio sistema imunológico. E aí ocorre a perda da tolerância imune, porque normalmente a gente tolera bem as nossas próprias células, né? Quando tem a perda dessa tolerância, aí as nossas células do sistema imune vão atacar os nossos próprios tecidos. Então, ele pode colocar uma doença autoimune e perguntar, né? Se, nesse caso, num lúpus ativo, sei lá, tem lesão celular? Tem, certo? E aí, como eu falei, a lesão, diante de uma lesão, ou ele se adapta ao tecido, ou ele volta a ser como ele era antes, ou ele sofre uma lesão irreversível e evolui para a morte celular. E aí, falando de morte celular, a gente tem os dois principais padrões de morte celular, né? Padrões mecânicos e morfológicos. Eles têm suas características de ocorrer, que são os padrões mecânicos, como eles também têm suas características próprias morfológicas, que é o que eu vejo lá no microscópio e macroscopicamente também. Necrose normalmente está associada a processo patológico, normalmente não, sempre, e a apoptose pode ser patológico ou fisiológico. Só resumindo o que eu acabei de falar. E aí, pronto, a célula se lesionou e entrou no processo de necrose, né? O que é que acontece na necrose? Isso que eu vou falar agora é o que acontece dentro da célula, certo? Dentro de uma lesão. E aí acontece dano mitocondrial, e o dano mitocondrial pode ser por diminuição do oxigênio, ou o próprio dano mitocondrial vai reduzir os níveis de ATP, certo? E aí também o dano mitocondrial vai elevar as espécies reativas de oxigênio, e a gente sabe que espécies reativas de oxigênio dentro lá da célula, solto lá na célula, é danosa para as estruturas das células, né? Para as proteínas, lipídios. Na necrose também tem dano da membrana, é uma característica da necrose, né? A membrana, ela perde seus componentes, então sempre que vocês virem esse termo dano à membrana, é uma característica de necrose. E em sequência ao dano à membrana e ao dano mitocondrial, há o aumento do influxo de cálcio para a célula. E esse aumento do influxo de cálcio é muito ruim, porque ele ativa enzimas lá dentro da célula. E aí as enzimas de dentro da célula vão digerir componentes da própria célula. Então, aqui é um slide, peguei do slide lá dele, né? Mecanismos gerais da necrose, lesão tecidual e redução dos níveis de ATP, liberação de espécies reativas de oxigênio, lesão das membranas, que inicialmente pode ser reversível e depois, como já está na necrose, ela já vai ser irreversível, né? O influxo de cálcio
e a lesão por estresse oxidativo lá dentro da célula. E aí, um ponto extremamente importante. Quais são as características da necrose, né? É a perda da integridade da membrana. Quando eu vejo no microscópio, eu não consigo ver o que tem dentro da célula, né? Mas quando eu vejo no microscópio, o que é que me diz que aquele tecido está tendo necrose? É o aumento da eosinofilia, certo? Fica mais rosado. Vocês vão ver esse termo aqui inúmeras vezes, daqui em diante. Tem processo inflamatório associado à necrose. Então, quando tem necrose, normalmente tem várias outras células inflamatórias ali ao redor, convoca cada vez mais células e vai tendo muita inflamação ali ao redor, certo? Tem dor, porque tem inflamação, tem fibrose em estados tardios, e tem alterações nucleares típicas da necrose, que é a picnose, cariólise e cariorrex. A picnose, já está dizendo, ó, pique, é porque o núcleo ele fica bem pequenininho. Cariólise é quando o núcleo ele fica digerido, certo? E cariorrex é quando ele fica fragmentado. Vou mostrar aqui uma imagenzinha. Então, aqui, quando acontece a picnose, cariólise e cariorrex, você vê os pedacinhos. Cariólise fica meio apagada, assim, o núcleo. Então, quando eu vejo células com esse tipo de núcleo, ali naquele tecido está tendo necrose. E aqui, eu não sei se ele falou muito na sala de vocês, o doutor André era quem falava mais sobre isso, os tipos de necrose. Porque, assim, os diferentes tecidos, eles têm apresentações características de necrose, certo? Macroscópica e microscopicamente, dependendo do tecido, que eu acabei de falar, ou dependendo do agente agressor. Por exemplo, quando a gente tem um processo de isquemia, por exemplo, um infarto, né, diminui ali a passagem de sangue e a oxigenação, acontece o que a gente chama de necrose coagulativa, que é quando existe uma preservação da arquitetura. Aquele tecido está com necrose, mas não está todo bagunçado, né? Quando a gente vê macroscopicamente, por exemplo, aqui ainda lembra um coração, aqui ainda lembra um fígado, certo? Aqui ainda lembra um intestino, mesmo nas áreas que estão infartadas. E essa preservação da arquitetura, né? É uma das características da necrose coagulativa. Aqui é um aspecto microscópico, né? De um infarto no coração. Um infarto do coração. A gente sabe que infarto pode ter de várias partes do corpo, né? E aqui é a região que está necrosada e aqui é a região saudável. A região necrosada, como vocês podem ver, está mais eosinofílica, está mais rosadinha. Os núcleos você não consegue ver direito, esses núcleos que a gente está vendo bem pequenininho é do tecido conectivo, mas as células mesmo, as fibras, você não vê os núcleos, diferente dessa região aqui que está saudável, entendeu? Aqui é uma necrose, pela aqueles fatos que a gente acabou de falar, e é do tipo coagulativo porque tem a preservação do tecido. Outro tipo é a liquefativa. A liquefativa é a coagulativa no cérebro. É a morte cerebral por isquemia, né? É a isquemia no cérebro. É um pouco controverso porque é um tipo de isquemia, né? Mas só por ser no cérebro, ela passa a ser chamada de liquefativa. Porque por mais que seja uma morte por isquemia, ela tem uma deformação da arquitetura, certo? Tem uma digestão das células mortas que leva a uma perda da arquitetura, formação de conteúdo purulento, pode evoluir com infecção, abscesso. Outros exemplos são abscesso, apendicite aguda, mas liquefativo, sempre falar liquefativo, lembrem do AVC, é clássico. A necrose caseosa está bem associada à tuberculose. Então, aqui é o agente que determina esse tipo de necrose, certo? Ele se apresenta com uma massa caseificada, você vê granulomas na radiografia.
E aqui é um exemplo de tuberculose. Lembrando que tuberculose não é só pulmonar, né? Pode ter tuberculose em qualquer lugar, tuberculose óssea, tuberculose linfonodal. Eu estou falando bem por cima porque eu acho que ele não frisou tanto isso, mas para vocês terem uma noção. E, por último, a necrose fibrinoide, que é quando há deposição de imunocomplexos, certo? Forma-se uma reação inflamatória na parede dos vasos e é isso. Vocês têm que lembrar da fibrinoide de deposição de imunocomplexos na parede dos vasos, fazendo uma reação inflamatória. Então, essas são as principais, os tipos de necrose macroscopicamente falando, principalmente, certo? E microscopicamente, mas principalmente macroscópica. Aí aqui uma questão. Lâminas histológicas são processos estáticos, porém algumas características podem auxiliar a definir microscopicamente os processos de morte celular. Dessa forma, assinala a alternativa que contém características microscópicas específicas de processo de necrose celular. A resposta é picnose, né? Lembra das alterações microscópicas da necrose, né? Picnose, cariorrex e cariólise. Agora, falando da apoptose. A grande característica da apoptose é por ser uma morte celular programada, certo? Ela se programa para morrer. Ela pode ser fisiológica ou pode ser patológica. É outra diferença muito importante da necrose, certo? Porque ela acontece fisiologicamente em várias etapas, em vários casos. Por exemplo, na embriogênese, na involução de tecidos dependentes de hormônios, por exemplo, no endométrio. Então, existe muito também apoptose fisiológica. Por exemplo, um linfócito autorreativo, que está querendo matar, assim, que está querendo matar as próprias células, né? Outras células do nosso corpo, células saudáveis. Eles também sofrem um processo de apoptose como forma de proteção, certo? E tipos de necrose de apoptose patológicas, quando tem um dano ao DNA, quando tem acúmulo de proteínas mal dobradas, infecções também, são exemplos que desencadeiam a apoptose patológica, certo? E aí, o que é que acontece? Vocês estão entendendo? Qualquer coisa vocês podem perguntar. E aí, o que é que acontece na apoptose, né? São características da apoptose: a fragmentação de proteínas, a fragmentação do DNA, a formação de corpos apoptóticos, e o reconhecimento, depois que formam esses corpos apoptóticos, células fagocíticas vêm e vão fagocitar esses corpos apoptóticos e eliminar eles, certo? Vou detalhar mais um pouquinho aqui. O que vocês precisam saber da apoptose? Vamos entender. Tem que saber que ela se divide em 3 fases. A fase da sinalização, que é o início da apoptose, o que desencadeia a apoptose. A fase de controle, que é o que regula a apoptose. E a fase de execução. Vocês precisam entender que a fase de sinalização, o que vai desencadear a apoptose, pode ser um fator extracelular, que é o que chama de extrínseca, ou pode ser um fator ali de dentro da célula, que desencadeou a apoptose, que são fatores intrínsecos. Da extracelular, vocês precisam saber esses termozinhos aqui, ó, TNF-alfa e o FAS. São receptores de morte da célula, certo? E intracelular, o que é que desencadeia? O estresse oxidativo e citocromo C. Essas moléculas aqui, elas regulam a apoptose dentro da célula. Depois que iniciou, elas vão regular. Elas vão ou induzir a apoptose, continuar a apoptose, ou elas vão bloquear aquela apoptose.
E a fase de execução é depois que, pronto, já foi analisado, pode liberar a apoptose. E aí a célula ativa as caspases e vai dar continuidade, né? Estimula reações enzimáticas, ela vai morrer, vai dar continuidade àquela morte celular dela. Pronto, aqui a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Então, se eu tenho lesões de radiação, toxinas, radicais, privação de fatores de crescimento, né? Então, se eu tenho uma célula que é continuamente estimulada com fatores de crescimento e ali também é um motivo para sofrer apoptose, ou extrinsecamente falando, como eu falei, tem as intrínsecas, pode ser, por exemplo, uma proteína mal dobrada aqui dentro do núcleo, né? Ou uma alteração mitocondrial, seriam fatores intrínsecos. E aqui, os fatores extrínsecos, certo? Aí, o que seriam os fatores extrínsecos? Essa célula, ela tem um receptor de morte. Pode ser esse receptor FAS ou pode ser o receptor TNF. E aí vai se ligar aqui por exemplo, alguma outra célula que tem o ligante para esse receptor. E aí, quando se liga a esse receptor, vai dizer, mate essa célula, se mate, tipo isso, se mate. E aí, essa célula ela vai ativar as caspases e vai seguir com a apoptose, com a morte. A não ser que fatores reguladores que podem ou inibir ou facilitar essa morte celular. Quem é que facilita? Vocês precisam saber. O BAX e o BAD facilita e quem inibe? BCL2 ou BCLX. Elas são as que inibem essa continuidade. São reguladores, certo? Pode ou facilitar ou inibir. E aí, dependendo do se facilitou ou inibiu o suficiente, ela vai seguir ou não com a sua morte. Certo? Outra forma de morrer, que ele não falou eu não vi nos slides de vocês, mas no livro fala que é quando a ativação por uma célula citotóxica da granzima B. Mas também o fim vai ser o mesmo, vai ser a ativação das caspases. Então, tudo vai chegar na ativação das caspases, certo? O que vai mudar é o que iniciou aquela morte celular, se foi um fator extrínseco, como esse, ou se foi uma lesão do DNA por uma radiação, seria um fator intrínseco, certo? Uma toxina que fez uma lesão do DNA seria outro fator intrínseco. Privação do fator de crescimento seria outro fator intrínseco. Deu para entender? Pronto. Agora, aí depois que ativa as caspases vão fragmentar o DNA, vão formar os corpos apoptóticos, que vão ser degradados por células fagocíticas. Então, aqui, ó, só uma revisãozinha da via intrínseca e da via extrínseca. Certo? Via extrínseca, lembrar do TNF-alfa, dos receptores de morte, né, que são TNF-alfa, o FAS, lembrar da interação de um ligante a esse receptor de morte, né? No caso do FAS, por exemplo, o ligante dele é o FAS-L, que vai chegar, vai se ligar ao FAS e vai dar continuidade. Certo? E como eu falei, a eliminação de linfócitos autorreativos é um exemplo de via extrínseca, porque esse linfócito autorreativo, ele vai ter esse FAS, e aí outra célula vai vir com o FAS, ele vai se ligar e vai dar início. Ou a via intrínseca, como eu falei. Lembrar de saber o citocromo C, é uma molécula proapoptótica da via intrínseca. Lembrar que o BAX esse BAX, ele também é proapoptótico e as antiapoptóticas, né? Reguladores BCL2 ou BCLX.
Deu para entender, gente? Eu vou começar a resolver algumas questões aqui que eu vi lá. E se vocês tiverem alguma dúvida na questão, eu vou tentar ser bem rapidinha, dizer o porquê a alternativa e o porquê não são as outras. Por exemplo, essa daqui, alternativa 1, afirmação 1. Apesar de fazerem parte do processo inflamatório convencional, vias inflamatórias como as vias FAS-L ou TNF, TNFR são capazes de ativar a morte celular, porque, segundo os mensageiros, ativam as caspases, que são proteínas intracelulares que ligam mecanismos de morte derivados de mitocôndrias. Então, tudo certo, né? Tudo que a gente conversou. Um dos meios de ativação da apoptose é pela via extrínseca, por meio do FAS e do TNF, que se ligam, que são receptores de morte, vem alguma outra célula, se liga e vai ativar a morte celular, né? Os segundos mensageiros ali da célula vão ativar as caspases, que são as proteínas que vão dar continuidade a essa morte. Então, as duas alternativas são verdadeiras e a 2 justifica a alternativa, a afirmação 1. E aí, só para terminar, né, que a via de apoptose, quando são ativadas, vão degradar o DNA, vão se fragmentar, formar os corpos apoptóticos que serão fagocitados. Aqui é um slide que vocês precisam saber bem, isso aqui porque ele pode bem cobrar numa questão, que são as diferenças entre necrose e apoptose. Na necrose, o núcleo, a célula vai estar aumentada, vai estar tumefada, na apoptose vai estar reduzida. O núcleo, na necrose, vai ter essas características de picnose, cariorrex e cariólise. Na apoptose, tem a fragmentação em pedaços de tamanho de nucleossomos, né, que são, o que eu falei, para formar os corpos apoptóticos. Na necrose, uma característica que eu falei é a membrana rompida. Na apoptose, ela vai estar preservada, apesar de estar um pouco alterada na sua estrutura, mas vai estar preservada. O conteúdo da célula na necrose tem digestão enzimática, né? Pode vazar o conteúdo celular e aquilo gera muita inflamação. Então, por isso que está associada à inflamação. A apoptose não, forma os corpos que depois vão ser fagocitados dentro das suas membranas. E o papel patológico da necrose é marcante, diferentemente da apoptose, que pode ser fisiológico ou patológico. Aqui uma outra questão. O metabolismo energético das mitocôndrias regula não apenas a atividade celular, mas também a sobrevivência das células. Dessa forma, considerar as asserções a seguir. O rompimento das membranas mitocondriais está associado à ativação de caspases. Certo, né? Porque caspases agem unicamente no núcleo, levando à ruptura da membrana celular. Não, nem tem ruptura da membrana nuclear as caspases, elas não agem só na ruptura da membrana nuclear, né? Eu pensei que era membrana celular, mas é membrana nuclear. As caspases, elas organizam a célula, atuando em vários setores ali para formar os corpos apoptóticos, ok? Vai degradar o núcleo, vai formar os corpos, vai se dividir em vários corpos para ser fagocitado. Quando a intensidade do dano celular ultrapassa a capacidade adaptativa de células e tecidos, eles dão início ao processo de morte celular. Sobre esse processo, a liberação de enzimas de tecidos necrosados levam quase que sempre a um processo inflamatório. Certo, né? A necrose está bem associada à inflamação. Porque a necrose de um tecido, devido a um dano de elevada intensidade, normalmente está associada à liberação do conteúdo intracelular no meio extracelular. Certo, né? A gente já falou sobre isso, a necrose e a inflamação, porque tem a membrana celular quebrada e vai liberar o conteúdo intracelular, gerando inflamação. Aqui é um exemplo de rabdomiólise, certo?
rabdomiólise, é um tipo de morte celular, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre a rabdomiólise, mas mesmo que vocês não soubessem o que é rabdomiólise, no final ele diz assim, ó, a rabdomiólise é uma síndrome clínica que envolve a ruptura do tecido muscular, esquelético e liberação do conteúdo intracelular na corrente sanguínea. Então, quando fala da liberação do conteúdo intracelular, eu já sei que está falando de necrose. Aqui é uma questão sobre desenvolvimento embrionário. Lembrar que a apoptose está relacionada ao desenvolvimento embrionário, porque eu vou ter que perder na evolução, né, de diversos órgãos, na formação de diversos órgãos, algumas estruturas vão ter que ser perdidas ao longo do tempo, né? Então, vai ter a apoptose. Essa questão sobre lesão celular, sobre agentes etiológicos das lesões celulares. Tópico 1. A produção excessiva de citocinas pró-inflamatórias é um gatilho para morte celular? Vamos ver as outras. Exposição a altos níveis de radiação durante a radioterapia. Eu falei para vocês que radiação pode fazer morte celular. Queimaduras devido à radiação UVA e UVB. Também falei. Eu não falei sobre citocinas, e até foi uma pergunta que a turma passada fez, se isso não seria também uma causa de lesão celular. Então, as citocinas, elas não fazem lesão celular, elas se apresentam principalmente na necrose, quando tem a lesão celular, são produzidas citocinas, porque vai formando um ambiente inflamatório ali. Certo? Mas não que ela desencadeie uma lesão celular, um agente etiológico, não. O metabolismo energético das mitocôndrias regula não apenas a atividade celular, mas também a sobrevivência das células. O rompimento das membranas mitocondriais está associado à ativação das caspases. Sim, a via intrínseca, né, como eu falei para vocês. Porque caspases agem unicamente no núcleo, levando à ruptura da membrana nuclear. Não, caspases... essa questão já foi, né? Mas a gente já viu que caspase não age só no núcleo, ela organiza toda a célula para a célula depois formar os corpos apoptóticos. A necrose de um tecido ocorre devido a um dano de elevada intensidade, podendo ser fisiológico ou patológico. Não, né? A gente viu que a apoptose que pode ser fisiológica ou patológica. A necrose está associada à patológica. Por quê? A liberação de enzimas de tecidos necrosados levam quase sempre a um processo inflamatório. Essa parte está certa, né? Necrose e inflamação. Aqui outras causas que podem desencadear a lesão celular, né? Agentes que podem desencadear. A produção excessiva de citocinas inflamatórias? Não, né? Acabei de comentar na questão anterior. Traumas físicos crônicos de baixíssima intensidade? A gente viu que um trauma físico mas de baixíssima intensidade não é capaz de lesionar a célula. A célula provavelmente ela vai se adaptar àquele estímulo. Exposição a vírus citolíticos também é uma causa de lesão celular. Então, a única correta seria a 3. Mesmo as lâminas histológicas sendo processos dinâmicos, muitas características podem auxiliar a definir microscopicamente os processos de morte celular. Então, a assinala alternativo contém essas características. A tumefação está associada a acúmulos intracelulares? Não, há necrose, né? Como eu falei, a célula ela fica inchada, fica tumefeita. A degeneração nuclear normalmente acontece durante as fases de cicatrização? Não, fases de morte, né? A lesão mitocondrial normalmente está associada à liberação de radicais livres de oxigênio? Sim, né? A ruptura de membrana plasmática é comumente observada durante a bipartição? Não. E a inflamação aguda está sempre associada a processo de apoptose fisiológica? Apoptose não, né? A necrose. Aqui outras causas de lesão.
Pequenas torções e ligamentos de baixo impacto? Não, né? Infectos, como eu falei, a intensidade faz parte, por mais que seja um mal urgente que pode causar lesão e morte celular, mas a intensidade também é importante. Infecções latentes ou lisilogênicas, infecções que estão paradas ali, não estão ativas, também não, né? Porque não está ativo, né? Fraturas ósseas durante a prática de esporte? Sim, né? Uma fratura está relacionada à morte celular, lesão e morte celular. É um agente físico, né? Distúrbios da imunidade. Falando sobre distúrbios da imunidade. Estão associados a aumento de influxo de células inflamatórias para um tecido, gerando lesão. Sobre os processos de dano celular mediado por distúrbios da imunidade. Geralmente são lesões de baixa intensidade e por tempos prolongados. Normalmente ativam mecanismos de apoptose. Isso é verdade. Eu falei para vocês que os linfócitos autorreativos, eles estão bem conectados ali com o FAS, que é a morte celular por via extrínseca, certo? Então, sim, o aumento da concentração de citocinas pró-inflamatórias reduz as taxas de morte celular. A gente falou que as citocinas pró-inflamatórias, elas estão presentes mais na necrose, não é nem na apoptose. E elas não são causa de morte celular, né? As citocinas, elas prolongam a inflamação ali naquele lugar depois que já ocorreu a morte celular. A1 é verdade, porque um dos mecanismos das doenças autoimunes é aquilo acontecer por muito tempo, né? E não são lesões drásticas ali que vai ocorrer uma morte tecidual instantânea. Aquilo vai acontecer por muito tempo. Então, aqui é o tempo que vai ser mais importante do que a própria intensidade, certo? E o mecanismo é a apoptose, de morte celular. Tem alguém aí ainda, gente? O que eu planejei para vocês foi isso. E estou aberta aqui para se alguém ter alguma dúvida em alguma dessas questões, se quer que eu comente alguma, quer que eu tire alguma dúvida específica, vocês podem ficar à vontade.